Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Bom, mais uma vez para falar aqui com vocês sobre natureza do planejamento e controle na nossa quarta aula. Lembrando que eu dividi em 5. Então já teve a aula 1, 2 e 3, que eu espero que você tenha visto, até para você se situar do que a gente está falando. E teremos ainda uma aula 5, aí, um fechamento sobre natureza do planejamento e controle. Talvez esse vídeo aqui seja o mais longo deles todos, né? Porque a gente vai começar a falar sobre atividades de planejamento e controle, que é atividades que a gente exerce lá dentro. A gente já falou de uma dessas atividades, que foi o carregamento. Então hoje eu vou estar dando continuidade aí para falar sobre o sequenciamento. Então, vamos lá. Não perca o raciocínio, hein? Então, o sequenciamento. Quando o trabalho chega, decisões devem ser tomadas sobre a ordem em que as tarefas serão executadas. E isso é muito importante, né? Tão importante que lá em 1907 o Ford entendeu muito bem isso. Qual é a sequência que eu quero produzir do automóvel aqui para eu ter ganho em escala? Parece que deu tão certo que eu acho que tem um monte de gente fazendo igualzinho o Ford fazia em 1907, tá? Lógico, com a tecnologia muito maior, mas o pioneiro foi o Ford lá atrás, que conseguiu, com primazia, fazer o correto sequenciamento para montar o seu veículo T. Bom, tem regras, tá? Quando a gente fala de sequenciamento. Então vamos ver algumas regrinhas que a gente tem que observar e que às vezes limitam a forma desse sequenciamento ser feito. Então a primeira dela aí são as restrições físicas. A natureza física dos materiais processados pode determinar a prioridade do trabalho, né? Então se a gente estiver falando de uma cozinha, então, né, tem aquela coisa que tem que ferver antes, aquilo que tem que fazer, aquela coisa que é o primeiro ingrediente, tem que ser feito por último, porque na hora de misturar, ou enfim, cozinha é uma química, né? Os bons cozinheiros aí podem me dizer isso. Não é, você não faz tudo, não tem uma ordem direitinho, às vezes depende do que você está cozinhando. Então, por exemplo, em uma operação que utiliza tintas ou tingimentos, os tons mais claros serão colocados na sequência antes dos tons mais escuros. Cada vez que um lote é terminado, a cor é ligeiramente escurecida para o próximo lote. Isso é devido ao fato de que a cor só pode ser escurecida e nunca clareada. Outra coisa que me ocorreu aqui agora, eu lendo para vocês, a gente vai pensando, vai fazendo as conexões e tudo mais. Mas você já pensou na hora de lavar a roupa? Né? Tem roupa que só lava roupa branca com branca, escura com escura, jeans com jeans. Então, por mais que tenha uma roupa branca lá já, esperando para ser lavada, se você chegou na rua agora e está com a roupa clara e vai colocar no cesto de roupa suja para ser lavado, ele terá prioridade, essa roupa que você tirou, porque se eu for lavar a roupa branca, ela já entra. E às vezes um jeans, uma roupa escura vai estar lá esperando. Então a sequência depende muito, né? Tem restrições físicas para isso. Olha que loucura, né? O que a gente vai pensando? A gente faz dentro de casa a administração da produção sem saber. Prioridade ao consumidor também é outra, tá? As operações algumas vezes permitem que um consumidor importante ou temporariamente ofendido ou um item sejam processados antes de outros, independentemente da ordem de chegada do consumidor ou do item. Então a gente tem isso aí muito claro também quando a gente está falando lá da emergência do hospital. Então quando chega lá na emergência do hospital, né, a grande maioria já tem, ele tem lá um painel que diz o que você está sentindo. Então você tem uma primeira triagem, né? É ortopédico, é clínico, por aí vai. Pessoas de mais idade, o que é? Você clica lá e você entra na primeira fila. Depois dessa primeira fila ali, eletrônica, você tem um outro sequenciamento, que é uma primeira avaliação de um médico clínico, né? Que vai olhar e entender se a sua situação é tão grave assim ou pode esperar, porque tem um outro grave chegando. Então, assim, eu tenho uma experiência muito ruim de um sequenciamento errado, que minha filha estava passando mal, com febre de quase 40 graus, e no momento que ela foi ser atendida, chegou um rapaz totalmente alcoolizado e foram dar preferência para ele. Eu falei, não, negativo. Não, ele bebeu porque ele quis, minha filha com febre de 40, não. E aí eu quebrei o pau e mudei a sequência, que eu não sei quem achou que ia ser melhor. Depois eu descobri até que ele conhecia o médico e coisa e tal. Então você vê, né, deram prioridade aí
ao consumidor pelo conhecimento que ele tinha do outro e não por um critério determinado, por uma coisa padronizada. E aí eu tive que quebrar o pau para garantir o atendimento. Mas enfim, são coisas que acontecem na vida, é importante que a gente entenda que isso acontece com a gente o tempo todo. Outra, data prometida. Então, ó, priorizar pela data prometida significa que o trabalho é silenciado de acordo, é selecionado, não é silenciado, perdão, é selecionado de acordo com a data prometida da entrega. Por exemplo, um serviço de suporte em um edifício comercial, como uma unidade reprográfica, vai frequentemente perguntar quando as cópias serão requeridas. E então sequenciar o trabalho de acordo com essa data, ou seja, o sequenciamento de trás para frente. Temos aí também o LIFO, Last In, First Out, último que entra, primeiro que sai. É um método de sequenciamento usualmente escolhido por razões práticas. Por exemplo, a descarga de um elevador é mais conveniente na forma LIFO, ficou UFO. Gente, daqui a pouco eu tenho que parar a gravação aqui para a gente consertar isso tudo. Mas não vou parar não, que eu acho importante, tá, gente? Que erros acontecem, tá? Erros existem, então é importante a gente ver, errei, mas nem por isso a aula vai parar. Se isso aqui fosse uma aula presencial, ia acontecer da mesma forma. Talvez o que a gente ia falar, para não parar sem sequência de gravação, seria parar e consertar. Mas eu acho importante ter isso, que demonstra que a gente também é humano, né? Isso aqui ó, é um take único, tá? Não tem essa de vão ficar editando para ficar bonitinho, não. Aqui é gravação raiz, tá, gente? Isso aqui é a forma bruta da gente alcançar o nosso objetivo, que é te ajudar a entender a administração da produção e operações. Bom, então, é mais conveniente na forma LIFO, não UFO, tá? Depois alterem aí, já que, em geral, somente há uma porta para entrada e uma para saída. Então, caminhões baús também de entrega, acontece a mesma coisa. Você vai carregando o caminhão baú de acordo com a última entrega. Então, a última entrega que você for fazer, a primeira a ser carregada. Por quê? Vai ficar lá na frente, porque geralmente o caminhão baú só tem uma entrada e uma saída. Então, você tem que coordenar isso muito bem. Porque se você colocar o da última entrega primeiro, você vai ver que você vai ter que descarregar o caminhão todo para carregar novamente. Isso não é legal, né? Temos aí também o FIFO, First In, First Out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Algumas operações servem aos consumidores na exata sequência de suas chegadas, na forma FIFO. Primeiro a entrar e primeiro a sair. Essa regra é algumas vezes denominada primeiro a entrar, primeiro a ser servida. Então você chegou no restaurante, né? Você chegou no fast food, por exemplo, um restaurante self-service, não fast food, self-service. E aí forma-se aquela fila, então quem chegou primeiro é o primeiro a estar escolhendo lá e o primeiro a estar comendo e coisa e tal. Isso é até muito fácil da gente perceber. E temos também operação mais longa, tempo total mais longo da tarefa primeiro. Então, quanto mais longa a tarefa, é a primeira a ser feita. Sob certas circunstâncias de produção, pode se sentir-se obrigado a sequenciar seus mais longos trabalhos em primeiro lugar. E isso tem a vantagem de ocupar os centros de trabalho dentro da operação por longos períodos. Ou seja, quando eu vou fazer o setup de uma máquina é aquela preparação que a gente faz de uma máquina. Então, se eu tenho um trabalho que vai ocupar lá um mês aquela máquina, com um único setup, eu estou ganhando em produção. Do que eu ter lá trabalhos que vão ocupar, eu tenho muito trabalhinho de 2 em 2 dias. Então, de 2 em 2 dias eu faço, paro, e às vezes o setup pode levar até 6 horas para reprogramá-la para fazer outro produto. Então, geralmente, às vezes as empresas podem optar pelo mais longo. Isso tem a vantagem de ocupar o centro de trabalho da operação de longos períodos. Trabalhos relativamente pequenos ao longo da operação vão ocupar o tempo entre um trabalho e outro. A última regrinha que a gente tem, mais uma regrinha que a gente tem aí, operação mais curta, tempo total mais curto da tarefa primeiro, é uma outra possibilidade. A maioria das operações em certos momentos, torna-se limitada por disponibilidade de caixa. Nessas situações, as regras de sequenciamento podem ser ajustadas para atacar primeiro os trabalhos mais curtos. Acontece também. Bom, julgando as regras de operação.
Então, ó, todos os 5 objetivos de desempenho, ou alguma variedade deles, poderiam ser usados para julgar a eficácia das regras de sequenciamento. Entretanto, os objetivos de confiabilidade, rapidez e custo são particularmente importantes. Os objetivos de desempenho geralmente usados são atender a data prometida ao consumidor, confiabilidade, minimizar o tempo que o trabalho gasta no processo, também conhecido como tempo de fluxo, rapidez, não pressa, tá? Minimizar os estoques de trabalho em processo, um elemento do custo. Minimizar o tempo ocioso do centro de trabalho, outro elemento de custo. Bom, a outra coisa que a gente tem, a outra atividade que a gente tem do planejamento e controle é a programação. Então, ao determinar a sequência em que o trabalho será desenvolvido, algumas operações requerem um cronograma detalhado, mostrando em que momento os trabalhos devem começar e quando eles deveriam terminar. Isso é um programa. E aí o programa tem também algumas coisas que a gente tem que trazer nele ali. O primeiro é complexibilidade da atividade de programação. A atividade de programação é uma das mais complexas tarefas no gerenciamento da produção. E é mesmo, quando você tem que programar tudo bonitinho, como que entra, como que sai, que hora que tem que fazer isso. Primeiro, os programadores têm que lidar com diversos tipos diferentes de recursos simultaneamente, ou seja, muitas variáveis. As máquinas terão diferentes capacidades e capacitação. O pessoal terá diferentes habilidades. De maneira mais importante, o número de programas possíveis cresce rapidamente à medida que o número de atividades e de processo aumenta. Então você pensa, quando eu tenho todas as variáveis possíveis, essas variáveis se multiplicam em muitas combinações. Então a gente tem que ver o seguinte. Primeiro, vamos ver um exemplo aí de como isso funciona. Suponhamos que uma máquina tenha 5 diferentes trabalhos a processar. Qualquer dos 5 trabalhos pode ser processado em primeiro lugar e pode ser seguido por qualquer dos 4 trabalhos remanescentes. E assim por diante. Isso significa que há 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, 120 programações diferentes possíveis. Então você vê, em 5 trabalhos diferentes, eu posso combiná-los de 120 maneiras diferentes. E isso é muito importante se conhecer. Então, para N trabalhos, há N fatorial, maneiras diferentes de programação dos trabalhos em um processo simples. Professor, tem mais exemplo? Claro! Vamos colocar mais um exemplo aqui importante. Considere que impacto teria se, na mesma situação do exemplo anterior, houvesse mais de um tipo de máquina. Se estivéssemos tentando minimizar o número de preparações de 2 máquinas, não haveria razão para a sequência da máquina 1 ser a mesma da sequência da máquina 2. Se considerarmos as 2 tarefas de sequenciamento, independente para as 2 máquinas, haveria. Olha como é que isso complica. Então, eu já tinha aquele 120 para uma máquina e eu passo a ter 120 para outra máquina. E aí, eu passo a ter 14.400 programações possíveis de 2 máquinas e 5 trabalhos diferentes. Então, gente, como é que eu programo isso, professor? Como é que é feito isso? É dessa forma. Se eu tenho várias combinações, eu tenho que procurar a melhor. E olha quantas são. Vamos ao exemplo 3. Hoje eu trouxe muito exemplo aqui, né? Bacana esse. Eu gosto de exemplo também. Uma determinada empresa pode produzir um determinado produto de 7 formas diferentes de programação. Quantas são as programações possíveis? Essa aí é aquela para tirar 10, né? Legal, até se você der um pause no vídeo aí, deixa eu tentar responder. Deu pause? Tentou fazer? Bacana, vamos lá. Então eu tenho, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu com essa mãozinha aqui, eu estou igual o Galvão Bueno falando, né? Não, longe de mim querer parecer com o Galvão Bueno. Até pelo contrário, eu não quero parecer de forma alguma. Eu acho ele meio enjoado aí. Não sei nem se eu posso falar isso, mas enfim. Né? Então eu teria 5.040 maneiras diferentes. Mas professor, tem como facilitar essa conta aí? Porque se você pedir 89, até aqui, 89 vezes 88 vezes 88, claro que tem. Na sua calculadora, você vai encontrar
calculadora científica, não é essa calculadora comprada ali no camelódromo, aquela simplesinha. Você vai encontrar lá que se você colocar o número 7 e tem uma função lá que é esse Y, essa exclamaçãozinha que está aí, ele já te dá conta direto, porque essa exclamaçãozinha quer dizer que é fatorial. Então ele está dizendo, ó, 7 fatorial significa 5.040 possibilidades. Então existe aí 5.040 programações possíveis quando se tem 7 trabalhos diferentes. Bom, continuando então, temos aí também programação para frente e para trás. A gente já falou um pouquinho delas, vocês vão entender. A programação para frente envolve iniciar o trabalho logo que ele chega. Ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a começar a ser trabalhado. A programação para trás envolve iniciar o trabalho do último momento possível para que ele sofra um atraso. Então, quando eu falo programação para frente, eu pego da data de chegada e produzo. Quando eu falo programação para trás, eu pego lá da última data e vou produzir no dia limite para poder entregar. Quais são as implicações nisso aí? Primeiro, quando você produz logo que ele chega, e o cliente, então é um trabalho de 15 dias, e o cliente vai resgatar com 30. Se ele chega e você faz logo, aquele produto vai ficar 15 dias lá ocupando seu espaço. E muitas vezes ele vai ocupar, às vezes, algum trabalho que você poderia ter feito também. Então o que acontece? Geralmente as empresas falam assim, se é daqui 15 vai pegar para 30 dias, ou eu só vou receber esse trabalho daqui 15 dias, ou eu recebo ele agora, mas deixo ele no cantinho, ocupando espaço. Mas não vou gastar tempo nele, porque pode chegar alguma outra coisa, eu já posso fazer. Vamos a exemplo? Vamos a exemplo. Então a gente tem o seguinte, imaginemos que leva 6 horas para uma lavanderia lavar, secar e passar um lote de macacões. Se o trabalho é coletado 8 horas da manhã e deve ser retirado até as 4 horas da tarde, então, ó, dado importante, tá? Ela leva 8 horas, né? Imagina que leva 6 horas, ela leva 6 horas para fazer o trabalho. Então, o trabalho é coletado às 8 horas da manhã e deve ser retirado às 16. Então, eu tenho 8 horas para fazer o trabalho. Há mais de 6 horas disponíveis para fazer o trabalho. Então, toda essa tabelinha aí ficou 10.2, mostra os diferentes momentos de começar cada trabalho, dependendo da programação ser para frente ou para trás. Então, a tabelinha é essa aí, ó. Então, eu tenho passar 1 hora, secar 2 horas, lavar 3 horas. E a tabela vem trazer exatamente dessa forma. Então, o que significa essa tabelinha aí? Se eu tenho isso aqui, são os trabalhos que eu tenho que fazer. Então, ó, eu tenho 1, mais 2, 3, mais 3, 6 horas. Então, ó, se eu for pegar um movimento de início para trás ou de trás para frente, então eu tenho aqui, ó, eu posso pegar, acho que ficou igual aqui, né, de início para frente, início para trás, não. Então, quando eu pego aqui o início para trás, então eu tenho aqui que ele tem que ser pego às 16 horas, então eu vou começar a fazer toda a minha operação a partir das 10 horas da manhã. Até porque pode ter chegado alguma coisa aqui que me interessa e eu posso estar usando essas 2 horas que eu tenho aqui para alguma outra coisa. Já se eu pego do início, eu vou entregar, ela vai estar pronta aqui às 14 horas, sendo que vai ficar ainda mais 2 horas paradas lá, porque só entrega às 16. Lógico, a gente tem que levar em conta uma série de fatores. Vai que pode dar um problema numa máquina. Se der um problema na máquina, que vai ficar 1 hora em manutenção, se eu tivesse começado aqui, ótimo. Porque eu ainda tenho 2 horas de saldo lá. Se eu começasse aqui, eu não teria hora nenhuma, provavelmente eu atrasaria lá a minha operação. Bom, então dentro da programação para frente e para trás, aí a gente tem vantagens da programação para frente e vantagens da programação para trás. Então, vantagem da programação para frente. Autoutilização do pessoal, os trabalhadores sempre começam a trabalhar para manter-se ocupados. Flexível, as folgas de tempo no sistema permitem que o trabalho inesperado seja programado. Vantagem para trás, custos mais baixos com materiais, os materiais não são usados até que eles tenham que ser, retardando assim, agregar valor até o último momento possível.
O outro, menos exposto a risco no caso de mudança de programação pelo consumidor. O consumidor, vou pegar amanhã. Opa, então ganhei mais tempo aí. Tende a focar a operação nas datas prometidas ao consumidor. Temos um outro aí também, que é o gráfico de Gantt, né? Ou Gantt, né? Depende da pronúncia aí. O método de programação mais comumente usado é o gráfico de Gantt. Um gráfico de Gantt é uma ferramenta simples inventada por H.R. Gantt em 1917, há mais de 100 anos foi inventado isso aí, que representa o tempo como uma barra no gráfico. Então você já deve ter visto aí, tá? Esse tipo de gráfico aí, onde ele vai trazer aqui uma sequência, né, uma programação do que vai estar acontecendo e facilita a visualização do que vai acontecer. Então a gente tem aqui o tempo programado da atividade. Então eu tenho aqui, né, essa linha aqui, né, dizendo qual é o tempo programado das atividades. E aí eu consigo ver como eu posso sequenciá-las também. Tem o andamento real, né, e tem o agora, em que ponto que está cada uma delas. Então o gráfico de Gantt serve tanto para programação, como também para o sequenciamento, para você ver o sequenciamento, como ele ocorrerá, todas as suas intercalações possíveis. Bom, temos aí programação de padrões de trabalho. Em operações cujo recurso dominante é o pessoal, a programação dos tempos de trabalho efetivamente determina a capacidade de operação em si. A principal tarefa da programação é, portanto, garantir que um número suficiente de pessoas está trabalhando em qualquer momento para proporcionar uma capacidade adequada para o nível de demanda nesse momento. E aí eu volto de novo, né? A gente vive aí, né, ou dependendo de quando você for ver esse vídeo, viveu um período de pandemia onde a oferta foi reduzida por decisões governamentais aí para tentar conter a pandemia aí, né, do coronavírus, do Covid-19. E com isso, quando reduziu, né, com isso você acaba reduzindo a demanda, ou você acaba inibindo a demanda, não reduzindo, a demanda continua, mas inibiu a demanda, então eu preciso de menos pessoas, porque as lojas só poderiam entrar pessoas em número X, então eu preciso de menos vendedores para estar atendendo aquele pessoal. Então a gente viu aí que teve que ter uma reprogramação desse padrão de trabalho aí. Tem gente trabalhando dia sim, dia não, e por aí vai. Bom, então, ó, programação de padrão de trabalho, a gente tem horário de turno e serviço de informações home bank. Então, ó, a gente traz esse exemplo aqui, o seguinte, que em 24 horas de trabalho, tem horas que você precisa de mais gente, tem horas que você precisa de menos gente. Então, você consegue com isso trazer aqui, olha, de 0 às 6 da manhã, né, isso aqui no home bank, eu não tenho tanto atendimento, então eu deixo uma pessoa só, funciona. De 6 às 7 eu preciso de 2 pessoas, porque as pessoas já acordaram e começam a demandar mais. De 7 às 8 eu já preciso de 3, porque as pessoas estão mais ainda. Já no horário comercial, entre 8 e 16 horas, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. E depois isso vai baixando a partir das 16 até as 21 e depois até voltar de 21 até as 6 da manhã. Então, no caso, eu preciso de uma única pessoa para estar atendendo todo o meu home bank, porque aí eu sei que eu não tenho tanta demanda assim. Mas isso como é que você consegue descobrir? Medindo a demanda o tempo todo. Bem, meus amigos, eu falei que ser a perna ia ser um pouquinho maior, né? Porque começa a dar uma complicada, por isso até que as atividades foram divididas um pouco lá. Mas, essa foi a nossa aula 4 sobre planejamento e controle, a natureza do planejamento e controle. Falta mais uma aula como fechamento. Espero que você esteja gostando até aqui. Se estiver gostando, dá um like lá, incentiva o professor, né? Pô, bacana, o professor tá no caminho. Não gostou? Não dá dislike não, isso é chato, tá, gente? Mas deixa o comentário lá para eu poder vir fazer algo melhor para vocês. Afinal de contas, a gente usa aqui a regra do samurai, né? Que é o quê? Samurai significa servir. Eu estou aqui para servir para vocês um material de qualidade e para isso eu preciso entender qual é a demanda de vocês também. Então fica aqui o meu abraço, espero a sua contribuição e um até logo aqui do Samurai, professor Luciano Pimenta Valadares. Tchau, tchau!